Olá, pessoal, como vocês estão, né? Espero que vocês estejam bem. Sou a professora Fernanda, professora de Educação Física, e vamos dar continuidade, né, aos conteúdos do terceiro bimestre, iniciando aqui com a ginástica, onde a gente vai ver, né, a ginástica iniciando sem seu conceito dentro da categoria de esportes na qual ela é classificada, né, que é o esporte técnico combinatório, né? Então, esse tipo de esporte, né, que são esportes técnicos combinatórios, envolve diferentes modalidades esportivas, diferentes tipos de esportes, né? E um deles que se encaixa nessa categoria é a ginástica, certo? Quando a gente fala em esporte, a gente sempre pensa, né, associa a questão da modalidade esportiva ser, né, ter confronto, caracterizar por confronto e disputa, ou até mesmo, né, por predominar aqueles esportes que são mais conhecidos, né, no país, como por exemplo o futebol. Mas aí vocês, ao longo das aulas, vocês vão conhecendo outras modalidades, outros esportes que se encaixam nessa categoria de técnico combinatório. A ginástica é um deles, tá? Então, mas o que são esses esportes técnicos combinatórios? Os esportes técnicos combinatórios são aqueles em que os atletas cumprem uma rotina de movimento, né? Onde esses movimentos eles são avaliados, né, por uma banca de juízes e são julgados pelo grau de execução do movimento, né? Ou seja, pela dificuldade ali da realização, pela precisão na realização desses movimentos. E aí, ele é caracterizado como esporte técnico combinatório justamente por ter essa característica, né? De apresentar técnicas que exigem esse grau de dificuldade, né? Essa precisão dos movimentos. E aí tem, por exemplo, a ginástica artística, ginástica rítmica, né? Tem também os saltos ornamentais, nado sincronizado, patinação, né? Categorias de dança, breakdance, freestyle e até mesmo categorias de esporte de aventura, né? Que estão aqui como slackline, tá certo? E aí, na aula de hoje, a gente vai conhecer, né, de uma forma mais aprofundada sobre a ginástica, né, que faz parte desses esportes técnicos combinatórios pelo grau de execução exigido, né? Então, vamos lá falar sobre a ginástica. Inicialmente, pessoal, o termo ginástica, ele descende da Grécia Antiga, né? Ele vem de gymnasein ou gymnastike, que significa exercitar o corpo. Então, nesse sentido, a ginástica, ela é muito geral, né? Por exemplo, ela é vista como sinônimo de exercitar, de fortalecimento, de desenvolver o corpo, né? Então, existem diversas, dentro do esporte, da modalidade ginástica, existem várias categorias, tá? E a gente vai ver mais na frente. Falando um pouco sobre esse processo de origem e história, né, da ginástica, o ser humano, pessoal, sempre realizou exercícios físicos, né, antigamente como caráter de sobrevivência. A grande maioria das modalidades esportivas, né, que eram realizadas lá no período, na pré-história, lá no surgimento mesmo de tudo, eram desenvolvidas, a sua grande maioria desenvolvidas com esse caráter, né, de utilizar as habilidades motoras, como correr, saltar, né, nadar, como forma de atribuir, né, um retorno para si, para ter algo em troca. E aí eles utilizavam como caráter de sobrevivência. E aí, dentro dessa percepção, argumentavam-se de que até mesmo os povos primitivos, eles já faziam ginásticas, né? De forma, não de forma direta, né? Digamos assim, eles não tinham conhecimento que estavam realizando ginástica, né? Que estavam realizando determinados exercícios específicos da ginástica, mas eles realizavam, né? Por exemplo, a questão dos métodos, né, rudimentares de treinamento, eles não se tem certeza sobre esse período, porque a pré-história, né, caracterizava-se por um período mais antes da invenção da escrita. Mas bem antes, né, no surgimento, os registros históricos e a questão da ginástica ela foi desenvolvida como forma de sobrevivência. Aí, na antiguidade, né, especificadamente na Grécia Antiga, surgem os primeiros métodos de treinamento voltado ao corpo. Então, aí já surgiram métodos que tinham um objetivo específico, né, que era o objetivo militar,
né? E aí, utilizado pelos povos espartas, né? E tinha o objetivo militar e o objetivo educativo, estético, que eles tinham a ideia de que educavam o corpo, né? Desenvolviam o corpo e educavam o corpo ali, né? Visto uma questão estética. Isso em Atenas. Os gregos, eles costumavam fazer seus treinos sem roupas, né? Porque eles gostavam de ver ali a musculatura em si, né? O desenvolvimento do corpo, o processo em si, né? E aí, em muito tempo, a ginástica ela passou a ser conhecida como exercitar o corpo nu, né? Porque era mais ali no real, tá certo? As formas de treinar o corpo continuavam, né? Então, elas continuam em Roma na antiguidade. Então, diante do grande fenômeno que foram as lutas dos gladiadores, não é estranho pensar que tenham se desenvolvido vários métodos de treinamento, né? A partir do fortalecimento do corpo, né? Para a batalha ali. Então, por meio desse treinamento, né? Que eles realizavam ali determinados movimentos característicos da ginástica, eles utilizavam aqueles movimentos ali com o objetivo de fortalecer o corpo para ir para a batalha, né? Então, treinar o corpo era considerado algo muito importante para os romanos, e não só para eles, né? Por ponto de vista militar, porque eles tinham a ideia de que, por meio disso, eles poderiam conseguir uma grande expansão e dominação romana, né? Por meio dessa preparação, eles se sentiam aptos e capazes de conseguir, tá? E aí, há registros também de métodos de exercitar o corpo com os egípcios e os chineses, né? Que eu trouxe aqui duas imagens que representam bem, né? Que eram os treinamentos ligados às artes marciais. Com a chegada da Idade Média, o cuidado com o corpo, né? Que começa a ser visto como local de pecado pela igreja, né? Vai perdendo força. Durante muitos séculos, tudo que diz respeito ao corpo, né, questão de jogos, de dança, sexualidade, foi deixado de lado. Não sei se vocês lembram, mas na aula passada, falando de corporeidade e de como o corpo era tratado em diversos períodos da história, né, na Idade Média, a gente chegou na Idade Média que tinha uma influência muito grande do poder religioso, né, de que eles segregavam, né, eles separavam a mente do corpo, né? E aí eles associavam tudo que era realizado pelo corpo como pecado, né? E tinha uma punição específica para aquilo. E aí, até continuaram algumas práticas, né, ligadas à guerra, como, por exemplo, montar a cavalo e atirar com arco e flecha. Então, nesse sentido, os exercícios físicos eles não foram muito conhecidos nessa época, né? Justamente por essa visão do corpo ela não ser tão idolatrada, diferente de outros períodos, tá certo? E aí, com a chegada da modernidade, faz com que o corpo comece a receber novamente atenção, sobretudo pela medicina, né, que começa a se desenvolver em estudos de anatomia. Aqui, eles viam, né, a mente e o corpo, né, como um só, diferente lá da Idade Média, certo? Então, aqui, eles já começavam a surgir os conceitos de doença, né, associados ao corpo. Então, esse contexto é a base para o desenvolvimento do movimento ginástico europeu, que já na Idade Contemporânea, ou seja, no final do século XVIII e início do século XIX, tá? E a gente vai ver o que foi o movimento ginástico europeu. O que é, né, de fato? Então, o movimento ginástico europeu, ele iniciou-se, né, no período dos anos de 1800, onde diversos países começaram a criar e a propagar diversas formas de exercitar o corpo. Ou seja, diversas formas diferenciadas, né, de fazer ginástica, né? Exercitar o corpo significava fazer ginástica, certo? Seja ela qual for o objetivo. Então, dentre elas, ficaram bastante conhecidos os modelos alemão, sueco, dinamarquês e francês. E aí, cada um desses métodos, ele tinha um objetivo e uma influência específica, tá? Por exemplo, num primeiro momento, esses métodos eles surgiram para fortalecimento corporal da população, né? Sobretudo dos homens,
porque eles iam para as guerras, né? Depois a ginástica ganhou também ganhou caráter de espetáculo, né? Onde eles faziam apresentações lá para o público em geral, podendo ser apresentada, né, como forma de demonstração da destreza, das habilidades do corpo, né, que eles conseguiam fazer. Um contraponto importante, né, de ser mencionado também é que os métodos ginásticos eles surgem com uma oposição aos artistas circenses. Enquanto a ginástica era associada a adjetivos como útil, organizada, sistemática e racional, o circo era associado a algo vulgar, inútil, caótico e perigoso, né? Então, assim, era basicamente o que era desenvolvido no circo, né? A questão de exercitar o corpo para o esporte, para a questão do espetáculo. Mas ainda assim eles se opunham em relação a esse conceito. A ginástica logo foi também incluída na escola para preparar e fortalecer corporalmente as pessoas desde a infância. Então, a ginástica ela foi se tornando tão importante que ela foi até para esse lado educacional, né? Com o intuito de formar o corpo, né? Ele visto que era corpo e mente. E aí era tratado como um corpo forte, era saudável, né? E aí diminuindo problemas de saúde no país e era considerado útil, né? Porque ele estava pronto ali para combater qualquer situação, né? Para o mercado de trabalho, por exemplo. Então, é possível afirmar que a inclusão da ginástica no currículo escolar foi o nascimento do que depois transformou e hoje é conhecida como a disciplina de educação física escolar. Então, a gente pode dizer que o propulsor, o início de tudo, foi a ginástica lá no início, né? Que foi implantada nas escolas. Que foi implantada, é importante até falar, que ela foi implantada por Couto Ferraz. A ginástica, então, ganha o nome de ginástica, né? E utilidade. Então, na época era chamada de ginástica e utilidade, que tinha o objetivo de quê? De fortalecer o corpo, de prepará-lo para defender a pátria, se preciso, deixá-lo saudável e pronto para trabalhar. Então, tinha várias funções, tanto para proteger a pátria, defesa da pátria, tanto para tornar a mão de obra, né, de trabalho mais elevada, a questão de ter mais trabalhadores estarem prontos ali para satisfazer, né, os desejos. Então, os métodos eram pensados por estudiosos do movimento humano, que buscavam, através da ciência, encontrar formas mais eficientes para desenvolver o corpo, né, tendo um retorno positivo para si. E aí, na atualidade, a ginástica se expandiu e se diversificou, né, como nunca antes. Vários são os tipos de ginásticas existentes e a todo momento pode surgir novos. Por exemplo, são os usos, as intenções, os objetivos dos praticantes de ginástica, tá? Assim como vão surgindo várias modalidades, né, vão surgindo também várias características que identificam cada prática. E aqui eu trago a ginástica para vocês, né? De forma geral, identificam 5 perspectivas onde a ginástica atua nos dias atuais, nos dias de hoje. Então, a gente entende a ginástica como ginástica de condicionamento físico, tá? Ginástica de competição, que aí a gente vai ver lá, tem várias modalidades. Ginástica de demonstração, ginástica fisioterápica e ginástica de conscientização corporal. E vai ver um pouquinho de cada. A ginástica de condicionamento físico são as conhecidas por aquelas ginásticas de academia, né? Que executam movimentos aeróbicos, ginástica localizada, alongamento, né? Jump, essas coisas assim. Jump é igualzinho a esse aí que estão fazendo na imagem. Então, elas surgem com muita facilidade devido ao interesse da população por melhorar a estética ou até mesmo a questão de saúde corporal mesmo. Tá? Que muita gente procura por opção de saúde. Além disso, adquirem caráter de moda, né? Quando surge uma moda, um tipo de ginástica, né? Aí as pessoas vão todas ali por seguir aquele padrão. Tem também a ginástica de competição, né? Existem várias, como a ginástica olímpica, ginástica rítmica, ginástica acrobática, de trampolim, né? E aí, pessoal, nessas formas de ginástica, é uma forma de fazer ginástica que se transformaram em esporte, né? Sobre elas, a gente vai se aprofundar um pouco mais lá na frente,
certo? Ginástica de demonstração, né? Tem como maior representante a ginástica para todos, que é chamada GPT. Esse modelo de ginástica, pessoal, ele se baseia no lazer, apresentando um programa de exercícios especiais que podem ser praticados por qualquer idade, né? Respeitando as limitações existentes, tá certo? Ginástica fisioterápica, né? Ela é chamada desse nome, ela é chamada fisioterápica, mas a gente vê, por exemplo, no atual, que tem, por exemplo, Pilates, né? Que ele se encaixa perfeitamente nessas categorias. Essa ginástica ela tem um objetivo de quê? Ele é utilizado muito por fisioterapeutas para reabilitação e prevenção de lesões corporais, certo? Além disso, a questão de reeducação postural, né? Isso tudo. E por fim, a ginástica de conscientização corporal, que aí parte da abordagem diferente do corpo, buscando não dar tanta atenção ao caráter estético, mas sim às questões posturais e de bem-estar do corpo, né? Utilizando movimentos corporais, inclusive de práticas orientais milenares, por exemplo, como o yoga, né? Utilizando desses métodos para buscar desenvolver um praticante em sua totalidade, em sua integralidade, em sua consciência, né? Sobre o seu próprio corpo. E aí são exemplos, por exemplo, de conscientização à antiginástica, à eutonia, né, entre outros. E a ginástica é a dança? O que é que vocês acham? É tudo uma coisa só? Então, pessoal, com certeza a resposta é não, né? Vocês já sabem que cada um representa uma modalidade diferente, e isso não quer dizer que as duas áreas não têm uma relação próxima, elas têm sim, porque a ginástica se utiliza muito do acompanhamento musical em apresentações, a dança utiliza elementos corporais como acrobacias, então dá pra confundir, né, essas duas teorias, mas por certo, né, são duas manifestações corporais diferentes, né? Elas apresentam objetivos e características que as diferenciam, certo? E aqui, ó, alguns aparelhos de ginástica, tá? Uma das possíveis origens do termo ginástica é o termo gimnos, que significa exercitar-se nu. O sentido da nudez é afirmar que o corpo não precisa de nada para se exercitar. Nenhum tipo de auxílio de objetos, de implementos, de aparelho, né? Que ele pode se exercitar com o próprio corpo, com o peso do próprio corpo. Então, essa ideia não é mais comum no âmbito da ginástica, né? Tendo em vista que a quantidade de aparelhos que foram surgindo e desenvolvidos para exercitar o corpo. Então, com o surgimento da tecnologia e tudo, isso tudo foi facilitando, né? Surgiram instrumentos externos ao corpo, né? Que estão ali para facilitar esse treinamento, esse trabalho. Então, aqui, ó, abaixo a gente tem 3 aparelhos bastante típicos da ginástica, né? Será que vocês sabem o nome desses aparelhos? Nós vamos ver mais na frente, tá certo? Aqui a gente vai ver na ginástica mais de competição, que é algumas referências, tá? E a gente vai adentrar nas modalidades da ginástica, né? A ginástica, ela faz parte da nossa vida, das diferentes formas de viver, né? Das diversas fases históricas de se treinar o corpo, e existem diversos tipos que a gente vai ver. Então, para falar da modalidade ginástica, é importante tratar também sobre a FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica. Essa federação, né? Ela foi criada em 1881. Primeiro, ela era vista como uma federação europeia e depois sendo internacional, né? A partir da entrada de 16 países não europeus. Então, a Federação Internacional de Ginástica surgiu como uma instituição para regularizar e organizar a prática da ginástica, para ser tratada e vista como um esporte. Então, nesse sentido, é importante entender, né, e ver a classificação inicial, tá bom? Sobre a ginástica. As modalidades de ginásticas, elas têm várias classificações e elas podem ser divididas em 2 grupos, que são as ginásticas oficiais e as não oficiais, né? As oficiais são aquelas que são regulamentadas pela FIG, né? Que tem uma competição específica ali, né? E tem federação e organização própria, são as não oficiais, certo? Então, a gente vai ver um pouco sobre as ginásticas oficiais. Uma primeira delas é a ginástica artística. A gente vê muito, inclusive, né,
passou nos Jogos Olímpicos, agora também, né? A principal diferença da ginástica artística para as demais modalidades é que nela os movimentos dos ginastas são realizados em cima, né, sobre os aparelhos. Esses aparelhos são estruturas pensadas para a realização dos exercícios e têm diferenças entre os gêneros. Então, existem diferentes aparelhos, como as argolas, né, como os cavalos, que é considerado cavalo, né, esse que está na quarta imagem aqui. Que eles estão ali para complementar o grau de execução do movimento ali, tá certo? Para que seja realizado numa maior precisão. Então, a ginástica artística, ela pode ser individual, né, por aparelhos, pode ser individual geral, utilizando todos os aparelhos, ou pode ser por equipe, certo? Então, a ginástica artística, ela está presente nas Olimpíadas. E é a modalidade onde o Brasil teve maior sucesso nos resultados, tá? O Arthur Zanetti, ele foi medalha de ouro no aparelho argolas nas Olimpíadas de Londres. Em 2013 foi campeão mundial, né? E aí a gente teve também o Diego Hipólito, teve prata nas Olimpíadas de 2016. E aí na Olimpíada geral, a gente, na última Olimpíada, né, que ocorreu esse ano ainda, a gente teve bastante medalha, né, e uma delas foi para medalha de ouro, né, para brasileira, né, Rebeca. Eu acredito que vocês tenham ficado sabendo. E aqui, pessoal, são os aparelhos. Os aparelhos, né, os instrumentos para a realização do movimento, os aparelhos, eles são específicos para o sexo, né? Feminino tem o seu e masculino tem o seu. Aqui são os aparelhos femininos, né? Exercícios são realizados sobre o solo, tem a trave de equilíbrio, barras assimétricas, salto sobre cavalo, tá? E aqui a ginástica artística masculina. Tem as barras paralelas, barra fixa horizontal, solo, argolas, salto sobre cavalos, cavalo com alça. Então, tem diversos instrumentos. E a gente entra na ginástica rítmica feminina. A ginástica rítmica, diferente da artística, acontece manuseando, ou seja, manipulando os aparelhos e não em cima deles, né? Uma outra marca dessa modalidade é a questão da apresentação, né, de envolver a relação com a dança, utilizar música, né, aparelhos sobre solos, coreografias, né? Então, para que seja realizada a ginástica rítmica, né, exige um grau de movimento maior do corpo, uma maior flexibilidade na execução dos movimentos, né? Então, a modalidade pode ser disputada de forma individual ou por equipes. E aí, por fim, ela vai fazer parte também dos Jogos Olímpicos, tá? E aqui alguns aparelhos da ginástica rítmica feminina: corda, arco, fita, a maçã, bolo ou bola. E aí, cada um aqui, pessoal, tem suas especificações, né? A questão do tamanho, do diâmetro apropriado, tá bom? E aí, dentro da FIG, da Federação Internacional de Ginástica, a ginástica rítmica ela só existe para o gênero feminino. Então, para a questão de competição, só existe para o gênero feminino. Mas isso não quer dizer, obviamente, que ela seja direcionada única e exclusivamente para as mulheres, tá bom? E se a gente pensar assim, é até um pensamento preconceituoso, né? Ou seja, tem base na característica da modalidade de exigir extrema graciosidade na execução dos movimentos, o que seria incompatível com a masculinidade. Por isso que seria um pensamento preconceituoso, tá bom? Mas a ideia é bastante combatida atualmente. E até mesmo a Federação Internacional de Ginástica, não organizando competições oficiais para homens, incentiva-se as pessoas, independente do gênero, a participarem, tá certo? E aí a gente tem outro tipo de ginástica que é a ginástica de trampolim. A ginástica de trampolim, como diz o nome, né, utilizam de um implemento que é o trampolim, especializada na utilização de estruturas elásticas. São essas estruturas elásticas que vão fazer com que o corpo seja projetado e que possibilite a realização, né, a execução dos saltos muito mais altos, né, e com uma maior amplitude
Além de também ter a questão do tempo de voo maior, né? Passar mais tempo lá em cima. Então, a mais conhecida popularmente é a cama elástica. E aí, essa modalidade, a ginástica de trampolim, ela pode ser dividida entre 3 aparelhos distintos, que é o trampolim, que pode ser individual ou em dupla sincronizado, fazendo o mesmo movimento. O também duplo mini trampolim e o tumbling. Então, sua participação nas Olimpíadas se deu apenas a partir do ano de 2000, né? Com a modalidade de trampolim individual para os 2 gêneros. Depois que foi havendo as variações. E aqui, ó, no duplo mini trampolim, o atleta, após a corrida, faz 2 saltos. Utilizando cada trampolim, certo? Que se coloca um após o outro, é uma mesma estrutura. Já o tumbling é uma pista com certa capacidade elástica, onde o atleta percorre efetuando saltos acrobáticos por toda a extensão da pista. E aí a gente entra na ginástica acrobática, né? A ginástica acrobática, pessoal, exige requer de um grau de movimentação extremo, né? De equilíbrio, de flexibilidade, né? Para a realização das acrobacias. E aí é a modalidade mais nova a ser integrada na FIG. E tem como principal característica a formação das figuras acrobáticas, que existem várias figuras, tá? Que são as formas que os ginastas constroem associando seus corpos uns a outros. Tem o avião, tem a ponte, né? Então, é um tipo de figura acrobática, é popularmente conhecido como pirâmide humana. A ginástica acrobática, ela tem suas competições em duplas, né, separados por gêneros de forma mista, pode ser também em trios femininos e quartetos masculinos. Então, nessa modalidade, existem 2 funções bem específicas, que são as bases, né, que necessitam para a realização ali, que geralmente, quem é que fica na base? São aqueles ginastas mais fortes, né, que são capazes ali de sustentar todo o restante do movimento, né, eles ficam em posições inferiores, como, por exemplo, aí nas figuras. E o restante são os volantes, né? Que geralmente são aqueles menores, mais leves, que ficam nas posições superiores, né? Fazendo as figuras acrobáticas. Então, sua apresentação, assim como na ginástica rítmica, é feita ao som de música, tá? E a acrobacia, né? Ela também não é uma modalidade olímpica. Mas ela tá aparecendo e tá, né? O seu surgimento aí, desenvolvimento. Aqui é o tablado. O tablado ele é 12 por 12 metros, tá? Onde as séries são executadas, tá bom? Mas é bem legal, bem interessante de assistir. A ginástica acrobática é uma disputada com 3 séries de apresentações de até 2 minutos, né? Que envolve figuras acrobáticas estáticas, né? Paradas ou até mesmo em movimento, tá? Arremessos de ginastas, certo? E aqui, pessoal, a gente tem a ginástica aeróbica esportiva, que eu vou deixar para dar continuidade na próxima aula, tá ok? Até mais!